Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço para desvendar um dos lugares mais fascinantes do planeta, o Egito. Mas não o Egito dos livros de história, cheio de pirâmides perfeitas e faraós dourados. Vamos falar sobre o Egito de verdade, aquele que pulsa, que tem cheiros, cores e um monte de surpresas que ninguém te contou na escola. Preparados? Então, pega seu chapéu de explorador porque a nossa aventura começa agora. Quando a gente pensa no Egito, o que vem à mente? Pirâmides, a esfinge, o deserto. E tá tudo certo, esses são os cartões postais, mas a primeira coisa que choca a gente quando chega lá é que o Egito antigo e o Egito moderno vivem lado a lado, numa mistura maluca e fascinante. Imagina só, você tá num engarrafamento caótico no Cairo, com buzinas para todo lado, e de repente no meio da cidade você dá de cara com as pirâmides de Gizé. Elas não estão isoladas no meio do nada como as fotos fazem parecer. Elas são vizinhas de prédios, restaurantes e até de um Pizza Hut. É uma convivência diária entre o passado monumental e um presente super agitado. Falando em pirâmides, vamos quebrar outro mito. A imagem que temos é daquela pedra perfeitamente lisa, dourada pelo sol, mas na realidade, grande parte desse revestimento original de calcário polido já se foi há muito tempo, usado em outras construções ao longo dos séculos. Hoje, o que vemos são os blocos estruturais, que são igualmente impressionantes, mas com uma aparência mais rústica e desgastada pelo tempo. E subir nelas? Nem pensar. É proibido e super perigoso. Mas você pode entrar em algumas, se tiver coragem de encarar os corredores apertados e abafados. É uma experiência claustrofóbica, mas que te conecta diretamente com milênios de história. Agora, e os hieróglifos? Nos filmes, parece que cada parede do Egito é um livro aberto com desenhos coloridos e perfeitos. A realidade é um pouco diferente. Sim, existem templos como Karnak e Luxor, que são de cair o queixo, com colunas gigantescas cobertas de cima a baixo com hieróglifos. É uma sensação indescritível caminhar por ali. Mas em muitos lugares, o tempo, a erosão e até a ação humana apagaram muitas dessas inscrições. O trabalho dos egiptólogos para decifrar o que sobrou é um verdadeiro quebra-cabeça. E uma curiosidade, nem todos os egípcios sabiam ler ou escrever hieróglifos. Era uma habilidade de uma elite, dos escribas, sacerdotes e da realeza. Vamos falar do rio Nilo. Na escola, a gente aprende que o Egito é uma dádiva do Nilo. E isso é a mais pura verdade. O rio continua sendo a alma do país, mas a imagem bucólica de barquinhos de papiro navegando sozinhos não corresponde à realidade. O Nilo hoje é uma via super movimentada. Você vai ver os tradicionais barcos à vela, as falancas, que são uma delícia para um passeio ao pôr do sol, mas também vai ver enormes navios de cruzeiro, balsas de carga e barcos de pesca modernos. As margens do rio não são só campos verdes. Em cidades como Cairo, Luxor e Aswan, as margens são repletas de hotéis de luxo, restaurantes flutuantes e uma vida urbana intensa que depende diretamente do rio. E as pessoas, muitas vezes, imaginamos os egípcios como figuras saídas de um filme antigo, mas o egípcio de hoje é moderno, conectado e incrivelmente hospitaleiro. Eles têm um orgulho imenso de sua história, mas também estão de olho no futuro. Prepare-se para ser recebido com muitos Welcome to Egypt. Eles são mestres na arte da negociação, então, se for ao mercado, como o famoso Can El-Kilili, no Cairo Prepare para Petinchar, não é grosseria, faz parte da cultura. É uma dança, uma conversa divertida, e no final, você sai com um souvenir e uma boa história para contar. A comida é outro capítulo à parte. Esqueça qualquer ideia preconcebida. A culinária egípcia é uma explosão de sabores. O prato nacional é o koshari, uma mistura surpreendente de macarrão. Arroz, lentilhas, grão de bico, coberto com molho de tomate com alho e vinagre e cebola frita por cima. Parece estranho, mas é delicioso e super popular. Tem também o falafel, que lá eles chamam de taameia, e é feito com fava em vez de grão de bico, o que o deixa mais verdinho e saboroso. E claro, os chás, o chá de hibisco, chamado de carquede, e o chá de menta são onipresentes e uma parte essencial da socialização egípcia. Vamos voltar um pouco para os tesouros. O Museu do Cairo, a gente ouve falar da máscara de Tutankhamon, mas nada, absolutamente nada, te prepara para vê-la ao vivo. É de uma perfeição que emociona.
Mas o museu não é só isso. São corredores e mais corredores lotados de sarcófagos, estátuas, joias e objetos do dia a dia de milhares de anos atrás. Hoje, parte desse acervo está sendo transferido para o novo Grande Museu Egípcio, uma estrutura monumental que promete ser um dos maiores museus do mundo. Mas a sensação de estar no antigo museu, com seu ar meio caótico e poeira histórica, era única. Outra coisa que a escola não conta é a diversidade do próprio Egito ao sul. A região da Núbia, perto de Aswan, é completamente diferente do Cairo. As pessoas têm uma cultura própria, uma língua diferente e uma pele mais escura. As vilas núbias são super coloridas, com casas pintadas em tons vibrantes de azul, amarelo e rosa. É uma atmosfera muito mais tranquila e relaxada. Fazer um passeio de felaca por lá, vendo as dunas do deserto encontrarem as águas azuis do Nilo, é uma experiência quase espiritual. E o deserto? Não é só um mar de areia sem fim. O deserto ocidental do Egito esconde paisagens surreais, como o deserto branco, que parece uma paisagem lunar, com formações de calcário branco, esculpidas pelo vento que parecem cogumelos gigantes ou sorvetes derretidos. Acampar sob as estrelas ali é algo que você nunca mais esquece na vida. O silêncio é absoluto e o céu é de uma clareza impressionante. É o Egito muito além das pirâmides. Então, qual a grande lição? O Egito que a gente aprende na escola é um esqueleto, uma estrutura básica. O Egito real é esse esqueleto coberto de carne, pele, alma e um coração que bate forte. É um país de contrastes, onde o sagrado e o profano, o antigo e o moderno, o caos e a paz convivem no mesmo espaço. É um lugar assim que desafia suas expectativas a todo momento. A poeira, o barulho, os cheiros, a hospitalidade, a história viva em cada esquina. Tudo isso faz parte de uma experiência muito mais rica e complexa do que qualquer livro pode descrever. Viajar para o Egito é como abrir um livro de história e pular para dentro dele, mas descobrindo que as páginas estão cheias de vida, barulho e um povo incrível. É entender que a história não está morta e enterrada em tumbas. Ela está caminhando pelas ruas, negociando no mercado e navegando pelo Nilo. Espero que essa nossa viagem tenha despertado em vocês a vontade de conhecer o Egito de verdade, com todos os seus contrastes e maravilhas. É um destino que transforma a gente. Se você já foi, me conta aqui nos comentários qual foi a sua maior surpresa. E se ainda não foi, o que mais te deixou curioso? Muito obrigado por me acompanhar em mais essa exploração. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima aventura. Até mais!